de Samuel, eu cumprimento aí a nossa colega, companheira, a doutora Ana Flávia, que nos representa muito bem em todo o cenário nacional da nossa enfermagem nacional e também mineira. Quero cumprimentar todo o corpo docente da UFVJM, é isso mesmo? Ana Flávia? Oi. É o FVJM mesmo, né? Eu tô falando? É o FV, que é a Universidade Federal de Alfenas, e é do Vale do Jequitinhonha. São duas universidades federais. Estão juntos aí, né? Isso. Então, é um prazer estar falando aí com o corpo docente, o corpo discente, e com todos os nossos colegas da enfermagem do estado de Minas Gerais. Quero dizer para todos que já estamos à disposição do que precisar para perguntas, sugestões, para que possamos dialogar sobre a nossa enfermagem mineira. Muito obrigado. Posso falar agora? Boa noite a todos. É muito prazer que hoje estou aqui representando, né, o Conselho de Enfermagem, na figura de todos nós, né, do presidente Bruno Farias, da Maria do Socorro vice e de todos nós da diretoria. Tenho conversado muito, né, com o Matheus a respeito desse nosso dia de hoje, e eu quero falar um pouquinho sobre a questão da enfermagem mesmo no contexto da crise, e trabalhar um pouquinho da PL com vocês, né, que é uma dúvida constante. Como eu não consigo ver meu microfone, me ver, então qualquer coisa vocês me interrompam, por favor, tá? Ana, toca para a gente aí. Um grande abraço a todos da enfermagem. É um prazer estar participando aí dessa abertura. Temos outras agendas, peço licença para me retirar. Dizer a todos da enfermagem que estou à disposição, que pode contar comigo. E vocês vão estar em boas mãos aí, a nossa colega Ana Flávia. Um grande abraço e aprovação da PL 2564 já. Estamos juntos, valeu. Então, vamos lá. A gente realmente tem ficado com muitas agendas, né? Eu acabei de sair de uma palestra, entrei na de vocês, e esse mês de maio a gente tem tentado contemplar o máximo de instituições, né, de escolas, de hospitais possível. Eu sou quase conterrânea, assim, moro bem pertinho de Viçosa, sou de Ponte Nova. Quando me formei não existia ainda a escola de enfermagem lá na UFV, mas a prova que eu fiz para Alfenas, né, foi na UFV, então tenho muitas boas recordações de lá e né, do Vale do Jequitinhonha também, é a Universidade Diamantina, né, não é isso, se não me engano, que é de lá. Também fiz prova lá, também tenho muitos amigos lá, então fico muito feliz hoje de estar representando aqui. Então, vamos lá. Quem somos nós, né? Nós, trabalhadores da enfermagem, nesse momento, a gente tem sido protagonista por conta da pandemia. Então, foi onde a enfermagem mais apareceu. Nós sempre trabalhamos muito, mas hoje a enfermagem tem um protagonismo por conta do cuidado demonstrado na pandemia, né? Só para a gente falar um pouquinho de número, no mundo nós somos 28 milhões. No Brasil, um pouco mais de 2 milhões, né? Em Minas Gerais, a gente está quase chegando a 214 mil inscritos. Então, nós somos um número gigantesco, entre enfermeiros, técnicos, auxiliares. A gente ainda tem um restinho de atendente ainda, que está lá, né? Não existe mais, mas que tem o registro ativo. Não trabalham mais, obviamente. E a gente atua em todas as áreas da assistência à saúde, né? Lá da atenção básica, até de uma rocinha lá da atenção básica, até grandes hospitais. Então, a gente consegue passar por todos esses meios, atenção primária, secundária, terciária, nos cargos de gestão. Então, a enfermagem está por toda parte. Isso mostra o tamanho da competência que a enfermagem tem. Antes, então, desse período da pandemia, né, a gente sempre trabalhou muito, a gente sempre esteve nessa linha de frente, em outras situações, mas não tínhamos visibilidade, né? A gente não era visto, não era lembrado, e hoje semana passada, né, foi o Dia Internacional, no dia 12, a gente saiu em todos os jornais, né, em todas as mídias,
e o tamanho da proporção que isso levou. Mas não é só isso que a gente quer, né? A gente não quer só sair em mídia, né? A gente quer atingir uma questão salarial melhor, uma questão de carga horária melhor, de melhor condição de trabalho, de melhor descanso para a enfermagem, né? Porque a gente não pode pensar que o descanso é porque a enfermagem antigamente é preguiçoso, não tem nada disso, não, a gente tem que descansar mesmo. Eu trabalho à noite, eu sei o tanto que é exaustivo trabalhar noturno, e a gente precisa desse descanso, sim. Então, a enfermagem precisa, nesse momento, conquistar o que a gente sempre quis há muito tempo, que a gente sempre mereceu, né? E a pandemia tem evidenciado isso, né? Ela tem nos colocado realmente nesse momento onde nós estamos colocando a nossa vida em risco pelo próximo. E perdemos, infelizmente, muitos colegas da enfermagem. Bom, e aí também a gente trabalha na pandemia desde a detecção do caso, que é quando você está lá no acolhimento, que você suspeita, né, até a coleta do exame, até o cuidado no hospital, tanto no pronto-socorro, quanto na clínica médica, quanto no CTI Covid. Então, nós estamos cuidando desse paciente Covid em qualquer lugar, desde a atenção primária, desde a coleta do material, até, né, o local com maior complexidade, que é a UTI. Então, passamos por todos eles. Algumas instituições têm coleta de material por conta de laboratório, mas outras não, né? Eu, por exemplo, no meu setor, eu que faço a coleta do suave, e a gente começou a coletar sem treinamento nenhum, né? É assim, põe o cotonete, roda, tá tudo certo. Né, assim, o tanto que a pandemia trouxe, assim, até que a gente foi aperfeiçoando e foi, né, aprendendo sozinho mesmo a coleta do suave. E aí, assim, a equipe de enfermagem tem tido esse papel, né? Assim, ela é muito competente na questão técnica, mas a gente também é muito humano e isso modifica totalmente o nosso cuidado, mostra o tamanho do nosso cuidado. Quantas pessoas da enfermagem a gente viu aí levando chamado de vídeo para as famílias, levando uma foto, colocando a foto na frente do capote, porque as pessoas quase não conseguem nos ver, né? Então, a gente consegue trazer esse cuidado de uma outra forma, com um pouco mais de leveza num momento tão duro, que é o momento que um paciente recebe um diagnóstico de Covid, que vai ser entubado. E os hospitais, infelizmente, né, ainda funcionam com uma capacidade pequena de profissionais de enfermagem. A gente tem muita gente adoecida, tanto fisicamente, quanto que pegaram Covid, quanto que ficaram sequelados com Covid, né? Eu tenho amiga que usa oxigênio até hoje por conta de Covid. E mentalmente, né? Que nós não podemos nunca deixar de falar do desgaste mental. No início da pandemia, eu acho que isso teve um peso maior, porque foi um cenário assustador de uma doença nova, que a gente não conhecia, e que tinha por trás aquela história toda assim, da Europa, que a gente viu o profissional da enfermagem morrer. Eu brinco que, naquele momento, eu não queria desligar da televisão, de assistir, e eu praticamente fiz meu testamento para o meu marido. Falei, olha, se eu morrer, eu tenho seguro, a prefeitura cobre meu auxílio funeral. Ele falou, que isso? Que isso? Não, era o que a gente pensava, né? A gente tinha certeza. A única certeza que a gente tinha que a gente ia morrer muito em breve, porque não sabia direito. Se lá na Europa estava morrendo aquele tanto de gente, imagina aqui no Brasil, né? Lá, com aquele pessoal todo lá, parecendo um astronauta, e a gente aqui com... Que EPI que nós vamos usar? Dava um capote fininho para a gente. Meu Deus, é isso mesmo? Né? Então, a gente realmente teve muito medo no início da pandemia, né? E a gente não só, enquanto profissional de enfermagem, gerencia o cuidado do paciente, mas a gente também gerencia o da família. Porque quantas vezes eu vi familiares pedindo notícia, desesperados, porque as notícias não chegavam, as pessoas não conseguiam visitar suas famílias. Então, esse elo também, né, do profissional da enfermagem com a família era muito importante. E aí, assim, o que a gente aprendeu disso tudo? Né? O que a enfermagem vai tirar de toda uma história que nos levou também a uma posição, né, alta enquanto reconhecimento, mas que também não trouxe, talvez, a tamanha valorização profissional que a gente precisa, né? E como que a gente vai reivindicar por isso agora? Porque agora é a hora. Se a gente não fizer isso agora, a gente pode desistir, nós vamos fazer isso nunca mais.
Então, por isso que é preciso reconhecer esse profissional, né, gente? Porque se tem um profissional que passa 24 horas do cuidado do paciente na linha de frente, esse profissional é o profissional da enfermagem. A gente que cuida desse paciente o tempo inteiro. Quando a gente vai fazer uma estatística de paciente para cuidado crítico, né, que é o paciente do CTI, em 24 horas de cuidado, ele tem que ter 17 horas de enfermagem beira-leito. Né, mas beira-leito mesmo, cuidando dele mesmo. Ou seja, é um número muito alto. Você tem pouco tempo que você pensa que o profissional comeu, que ele registrou alguma coisa, porque ele também tem que fazer o registro, que ele foi buscar alguma coisa fora, que ele foi... É um tempo muito grande. Então, essa pessoa ela passa muito tempo dela com o profissional da enfermagem, né? E a gente sempre vem de histórias de salários baixos, muito ruins, de baixa valorização, né? Assim, que a gente vê hoje, né? Muito assim, de enfermeiros ganhando salários baixíssimos, com carga horária alta, de técnico de enfermagem ganhando menos do que o agente comunitário de saúde. A gente vê isso, né? E eles estudaram para isso. Eles têm que ter uma formação. Um erro deles ocasiona algo muito grave num paciente. Essa comparação a gente não tem, né? Assim, outras pessoas ganham mais, mas se elas errarem, tudo bem, nada vai acontecer. Erro humano. Se o profissional da enfermagem troca uma medicação, pode matar um paciente, não é um erro humano, né? Quer dizer, é um erro humano que tem um dano humano, ou seja, algo que tem uma complexidade muito maior. E isso também não é pesado, né? A gente não tem essa medida em relação aos salários. E aí até o Papa nos reconheceu, né? Quando ele diz que a gente está em contínua escuta e compreensão das exigências de um enfermo, cuja situação requer um árduo esforço de discernimento e atenção. Dessa forma, a profissão torna-se uma verdadeira missão. Então, quando a gente teve o início da pandemia, o Papa, ele, né, exaltou a enfermagem. E aí é muito triste essa estatística, porque 23% dos profissionais que morrem no mundo em combate à pandemia, né, contra o Covid-19, são brasileiros. Olha para você ver o tanto de brasileiro que morre. Isso é muito, 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 muito triste. Então, eu fico pensando assim, a que ponto chegamos? Por que o profissional da enfermagem está morrendo tanto? E eu não relaciono muito isso à falta de cuidado, porque eu sempre entendi que a infecção hospitalar ela não era algo muito do profissional da enfermagem, porque a gente sempre foi cuidadoso. Mas eu vejo isso com essa questão de poucos recursos, de plantões exaustivos, né? Os colegas que eu sei que a gente perdeu por aqui foram nessas condições, era um plantão muito exaustivo, tinha não sei quantos pacientes em ventilação, na UPA, e esse profissional acabou adoecendo e falecendo, né? Então, por quê? Quando a gente viu muito no Amazonas, no início, no Acre, as pessoas trabalhando ao invés de capote, com sacos de lixo, né? Tem fotos disso. Então, será por quê que aconteceu isso tudo no Brasil, né? Esse reconhecimento, ele vai para além de aplausos, né, gente? A gente não quer só ser aplaudido, né? A gente quer ter condição de trabalho, a gente quer ter a profissão regulamentada, com salário, com carga horária, e a gente não tem isso. E aí veio o tão sonhado projeto de lei, né? Que é a PL 2564, que ela já existe há muitos anos, um projeto para enfermagem, há uns 20 anos pelo menos, e que o senador Fabiano Contarato resolveu tirar da gaveta no ano passado e reformular o projeto. E aí ele reformulou, e a gente tem a relatora desse projeto, que é a Zenaide, que é uma médica do Rio Grande do Norte, senadora também. E aí, isso aqui já até mudou um pouquinho, né? Porque a gente ia ter essa questão do Rodrigo Pacheco colocar essa pauta em votação. Hoje a gente teve uma questão negativa disso um pouco, né? Eles adiaram essa pauta para, parece que sexta-feira, o que gerou uma repercussão tremenda aí em relação ao Rodrigo Pacheco, que é um senador mineiro, né? Que muitos de nós devem ter votado nele. E aí a gente tem que pensar assim, que 65% da força de trabalho, por que eles começaram a pensar nisso? Ela é da enfermagem, a gente não tem piso, não tem carga horária. Então, eles acreditam que a gente mereça esse reconhecimento, e eu também acredito nisso. E aí vem a proposta. Por que está nesse embate aí? Porque a proposta, ela fala que o salário do enfermeiro, ele vai ser 7 salários mínimos, né?
o que dá uma média de 7.315. O do técnico seria 70% desse valor, e do auxiliar e parteira, 50%, que dá 5.100, 3.600, com uma carga horária de 30 horas semanais. E valeria para todas as esferas: União, Estado, município, Distrito Federal, instituições particulares, para tudo, filantrópicas. E aí, o que se deu com isso tudo, né? Eu acredito que imaginaram que esse valor realmente está muito alto, porque eu acho que quando eles pensaram nesse projeto, eles pensaram mais nas instituições públicas e esqueceram um pouco das privadas e filantrópicas. Isso gerou uma repercussão muito negativa em relação a essas instituições, né? E com vários recursos. E, assim, quando, até contar para vocês aqui, como é que funciona a PL? A relatora ela vai entregar esse texto final ao Senado, que ela já fez isso, que é a Zenaide. E aí, o presidente, né, do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele tem que colocar para votação no plenário. O plenário ele é composto de 81 senadores. E a gente precisa de 41 votos para a gente poder ter o projeto aprovado. Foi aprovado? Ele vai para a Câmara dos Deputados, que é a casa revisora, né? Aí o nosso presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, ele vai designar um relator, como a Zenaide foi. A Zenaide que fez isso. Só que, provavelmente, na Câmara dos Deputados, esse projeto ele não vai passar direto, como no Senado já está acontecendo isso um pouco. Por quê? Porque deve ir para alguma comissão. E essa comissão pode querer alterar esse texto, alterar o valor. Se essa comissão fizer isso, esse projeto vai voltar para o Senado. E aí começa tudo outra vez, né? Então, a gente vai acabar perdendo um pouco de tempo em relação a isso. Ele é um projeto simples, de maioria simples, que eles falam. Então, a gente tem 513 deputados. Se todos estivessem presentes, a gente precisaria de 257 votos. Mas se desses 80 tivessem presentes, precisaria só de 41 votos, porque ele é um projeto que a maioria simples que estiver presente aprova, né? Depois que a Câmara aprovar, aí sim que ele vai para o presidente da República sancionar ou vetar, porque ainda pode vetar. Se ele vetar, o que pode acontecer é da Câmara derrubar o veto e tornar projeto de lei. Então, assim, é um passo muito complexo, um passo a passo muito complexo. E a gente tem um caminho, assim, muito grande aí pela frente, né? Por isso que, nesse momento, é muito importante a união de todos da enfermagem. Porque se a gente não fizer movimento, não fizer barulho, se a gente tem Instagram, Facebook, né? Todo dia eu marco o Rodrigo Pacheco, marco Anastasia, porque a gente tem que tentar fazer esse movimento, né? Então, marcar o Corém, marcar o COFEM, marcar o Senado, marcar daqui a pouco os deputados, para a gente poder fazer esse movimento acontecer. Porque senão a gente pode nadar agora e morrer na praia. E se isso acontecer nesse ano, realmente, assim, eu não acredito que para o próximo ano a gente consiga nada. Então, a gente tem que torcer para que, mesmo que seja revisado esse projeto no Senado, né, por conta da questão dos valores que eles têm entendido está muito alto, né, e realmente eu também entendo, vários colegas que eu conversei também entendem estar muito alto, para que seja aprovado, não que a gente não mereça, tá, gente? Porque a gente merece sim, mas que para ser aprovado, talvez no outro ano a gente não consiga mais. Então, acredito que tem que ser uma união desses 214 mil inscritos de Minas, né, quase, e desses mais de 2 milhões do Brasil, né? Olha o tamanho da força que a gente tem. Essas aqui são algumas fotos que eu separei para mostrar para vocês o tanto que a enfermagem é protagonista desse cuidado, né? Nessa primeira foto é aquele enfermeiro de Manaus, com um paciente com síndrome de Down, que foi até a óbito depois, que ele ficou muito agitado, ele estava com muita falta de ar, ele não conseguia acalmar para ficar no oxigênio. E esse enfermeiro, ele abraçou ele e conseguiu fazer com que ele ficasse no oxigênio. Essa outra foto é de quando teve aquele incêndio no hospital, lá no Rio, né? Da força-tarefa, que a equipe montou para tirar os pacientes de lá com vida. E aqui mostrando a vacinação, né, gente? Onde nós somos mega protagonistas desse momento. Às vezes, de algumas cenas que a gente não gostaria de ser, né? Mas, assim, na sua grande maioria, porque a gente tem que considerar isso como exceção, nós somos protagonistas desse momento. Então, é muito orgulho que a gente faça parte desse momento da vacinação.
Aqui para dizer para vocês que a gente pode ser protagonista da nossa própria história. Em 2018, eu criei um projeto no meu centro de saúde, que era um dos meus potes de medicamento. E aí, o negócio cai na rede social, cai na mídia, e de repente o programa É de Casa fez uma solicitação para fazer uma entrevista comigo. A minha mãe, que desenhava os potes, e eu né, cuidava dos meus pacientes, foi uma ideia minha. E aí a Cissa veio na minha casa, a gente fez uma matéria. Então, assim, eu quero dizer com isso aqui é que a enfermagem, a gente é protagonista da nossa própria história, né? E a enfermagem, ela é a protagonista da própria história dela. Então, assim, uma foto desse enfermeiro abraçando esse menino, ela viralizou. Por quê? Porque ele foi protagonista do momento dele, de um cuidado dele, algo tão simples, né? Quando eu criei meus posts, falei, nossa, gente, por que a Globo quer fazer entrevista comigo? Eu só fiz um potinho de medicamento, mais nada. Mas é porque eu fui protagonista da minha história, como esse rapaz foi, como a enfermagem que está lá salvando o pessoal, né, no hospital pegando fogo foi. Então, a gente pode ser protagonista da nossa história. E é para isso que a enfermagem vem, para ela ser isso aí, porque a gente é diferenciado, né? Eu acredito muito nessa enfermagem empoderada, nessa enfermagem que sabe o que quer, dessa enfermagem que discute de igual para igual, que sabe discutir um caso com o médico, que o profissional médico nos respeite, né? Que a fisioterapia nos respeite, que o fonoaudiólogo nos respeite, que a nossa opinião seja muito importante para que esse trabalho seja... para que ele aconteça, né? Então, é tão bom quando você trabalha com um colega de outra profissão que ele precisa da sua opinião, que a gente consegue trabalhar de forma compartilhada. Essa é a enfermagem empoderada, né? É a enfermagem que consegue se impor, não de forma ruim, mas assim, de forma que a minha presença aqui nesse local é muito importante. Vocês todos precisam da minha presença aqui. Eu faço parte disso aqui e de uma forma muito importante, empoderada, realmente. Esse aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho, né? É o presidente Bruno, a Socorro, a nossa vice, professor Júlio, eu, a Adriana e a Fatinha, que somos parte da diretoria do Conselho hoje, somos membros. E a gente vem com uma turma muito boa, com uma vontade muito grande de trabalhar e fazer a diferença.